Para falar de autonomia na administração escolar, especialmente na escola pública, nós estamos aqui com 3 diretores de escolas municipais do município de São Paulo. Nós convidamos a professora Ana Elisa Siqueira, o professor Antônio Francisco de Paula Filho e o professor Brás Rodrigues Nogueira. Muito obrigado por vocês terem vindo. O que vocês acham que é autonomia? Bom, eu penso que dentro da escola existe uma possibilidade imensa de construção de uma autonomia, seja do ponto de vista dos estudantes, seja do ponto de vista dos educadores e seja também do ponto de vista da comunidade escolar. A gente tem desenvolvido um trabalho no Amorim Lima, mesmo que seja um microespaço social, vamos dizer assim, mas é um espaço muito potente de ações que gera uma possibilidade muito grande de construção de uma autonomia, né? Lógico que tem lá os seus limites, mas eu acredito muitíssimo que a escola tem esse poder de possibilitar que as pessoas construam uma autonomia pessoal. Eu penso que a autonomia ela tem um limite. Nos moldes que nós temos hoje, ela é bastante limitada. Não dá para ser autônomo o suficiente, ou seja, você vai até certo ponto. Depois de um ponto, não dá para deixar de cobrar que outros elementos políticos, outras instituições políticas se unam com esta escola a ponto de fazer com que ela consiga progredir, avançar e caminhar. Eu acho que a autonomia não é independência. Eu acho que a gente tem que primar pela interdependência. Eu digo interdependência porque quanto mais a gente depende de uma rede de relações sociais, mais autônomo a gente é, mais coragem a escola tem de ousar. O fato da escola não ter paredes não é uma questão física ou uma coisa para ser diferente. É para propiciar certas coisas que a gente acha que são importantes. Por exemplo, a docência solidária, né? Porque Paulo Freire já diz que o professor solitário na sala de aula é muito cruel com todo mundo, não só com o professor, mas com o estudante também. Ó, ele tá o quê da cantina? Tá ao lado da quadra de esporte e ele tá o quê da cantina? Tá perto? Tá o quê? Não existe uma troca, não existe variedade, não existe diversidade. O estudante se acostuma com o jeito daquele professor. Aqui não, aqui a gente tem princípios que independem do educador ou do estudante. São princípios da escola e aqui todos devem seguir esses princípios. Escreveu longe? Aqui, ó, Wellington, vamos ler de novo. O banheiro externo ficam ao lado da quadra de esportes e longe da cantina. É isso que a gente viu? Então, o que você vai escrever aqui? E a falta de paredes é para isso, para que isso possa circular sem os impedimentos físicos. Mas não é só isso, né? A gente precisa fazer circular. Eu via que no Amorim Lima tinha uma possibilidade de comunidade. Logo que eu cheguei, a gente começou a discutir, junto com o conselho de escola, que escola que a gente queria ter, né? Que escola que a gente tinha e que escola que a gente queria ter. A gente escreveu um projeto, essa comunidade foi atrás da Secretaria Municipal de Educação e essa secretaria veio conversar com o conselho de escola e foi quando a secretária, na época, disse, olha, eu topo ajudar
porque eu vejo que é um projeto que não nasce só da equipe da escola, mas nasce de uma comunidade. E fomos vendo que era necessário ter grandes espaços de trabalho onde todos os educadores e todos os estudantes se encontrassem. O que tem a ver com a autonomia, quebrar essas paredes? Tem a ver que todos os educadores estão numa sala junto. Então, a gente teve que se ver todo mundo junto, construindo uma coisa que não existia. Nós tínhamos que inventar um projeto, na verdade, que não tinha livro. Então, como é que a gente vai se organizar aqui para construir uma história? Quando a professora fala no vídeo da docência solidária, isso é um espaço importantíssimo de construção, ao mesmo tempo de autonomia e ao mesmo tempo de responsabilidade coletiva, né? Porque a autonomia não é só para mim. A autonomia é um conceito que perpassa por uma construção social. O projeto do Amorim Lima foi muito importante para a gente caminhar nesse processo de autonomia, porque quando a gente discutiu o projeto em 2005 com as lideranças da comunidade, com os alunos e com os pais, o que dava força para a gente era exatamente o projeto do Amorim Lima. E a questão do Amorim, eu acho que se constitui como referência por conta da radicalidade da ação. Você derruba a parede física, mas necessariamente você não derruba a pedagógica, as paredes éticas que se colocam entre um e outro, você não derruba a ideológica. Então, é um processo longuíssimo, imagino eu, que para a parede, eu acho que a parede física é a última. Mas, por exemplo, Hernani, nós não derrubamos as paredes físicas. Ao longo desses 10 anos, a gente tem tentado e eu acho que o trabalho é bastante frutífero nesse sentido, de trazer o professor para dentro daquela escola, de modo que ele faça com que o aluno entenda a escola como parte integrante da comunidade, não um espinho no corpo da comunidade que precisa ser extraído. E essa é uma derrubada de parede. Eu acho que aí nós derrubamos uma parede. Aproveitando essa sua fala sobre a sua escola, né, um fato que chama a atenção é da escola estar sempre aberta para essa comunidade que o senhor disse, que é essa comunidade que foi tão importante na formação dessa autonomia dentro do seu projeto. Às vezes que eu vou entrar um pouco mais tarde no serviço, eu procuro já estar indo para a escola. Eu falei, cadê o Jefferson? Já foi para a escola. Mas que hora a aula dele não é mais tarde? Não, mas tem que entrar para ajudar os professores, não sei o que. Você ia na escola nas férias? Ia. Fazer? Ajudar lá. Tinha coisa para arrumar, eu ajudava. Regularizava os computadores que estavam com problema. Esse ano eu estou de novo no conselho. Agora vai ter outra eleição para ver se eu vou continuar. E estou no Grêmio também, sou presidente do Grêmio. E esses professores que você tem aula, você conhece eles faz tempo? Eles te conhecem já? Não? Desde o 3º ano, porque como eu ajudava na escola, aí eu ficava lá, eles me viam direto, falavam, um dia você vai ser meu aluno. Você vê que você gosta? Sim. Você gosta do quê? Da escola? Do que você faz? De interagir, sabe? Ajudar as crianças, ajudar o professor. De vez em quando eu tenho emenda, eu chego de manhã e só volto de noite. Já fico pra escola pra aula. Qual é a matéria que você gosta mais? Português. Por que você gosta de português? Você acha que serve pra alguma coisa, aquilo que você aprende lá? Sim. Pra quê? No futuro. Sei lá, pra uma profissão futura. Pra faculdade. O que você quer fazer de profissão? Direito. O que você sente quando você aprende alguma coisa? Você descobre alguma coisa? Não sei. Vontade de aprender mais. Professor, essa postura dos alunos, ela diz bastante para quem vê. Como é que o senhor vê esse sentimento dos alunos ficarem tão à vontade dentro da escola? O Hernani, eu acho que o grande mérito dele, um grande mérito foi esse, fazer com que a comunidade sentisse que a escola é um espaço na qual ela pode transitar com muita tranquilidade. Porque se o aluno se apossa daquele espaço, se o pai, o tio, a avó se apossa daquele espaço, significa que aquele espaço será cuidado. Significa que aquele espaço não vai ser furtado, roubado, não vai ser pichado, destruído.
E isso, para nós, é um grande mérito dentro do projeto que o Hernani estabeleceu. O Gabriel, que a gente chama de Passarelli, o Passarelli é assistente de educação física. Ele adora, ele fala, isso aqui é minha vida. Então, ele fica auxiliando a professora de educação física nos trabalhos. Tem o que é assistente da sala de informática, ou enfim, cada um inventa uma moda ali para estar dentro da escola. À medida que nós convocamos a comunidade para tomar parte das discussões que acontecem dentro do Hernani, não tinha como vetar que ele utilizasse o computador da sala da direção, sentar na minha cadeira, na cadeira do diretor. Foi uma via de mão dupla. Nós abrimos a escola e eles vieram. A partir do momento que ele senta na cadeira do diretor, existe alguma mudança de comportamento, de disciplinar, alguma diferença? Ele é corresponsável por tudo aquilo que está acontecendo dentro da escola, para o bem e para o mal. O que eu acho mais bonito de tudo isso que você vai ser? Advogado. Então, eu acho que uma das tarefas da escola é fazer as crianças sonhar, as crianças ter perspectiva de vida. E isso, para mim, é autonomia. É ele já começar a pensar e se orientar pensando no seu futuro, mas não esperando ali. Eu gosto de estudar, eu quero aprender. Tarefa da escola, principalmente que atende as classes populares, é fazer esse pessoal ter autoestima, e isso para mim é autonomia. A gente vai ver agora aqui num vídeo da Escola Campos Sales, tem um projeto em que os próprios alunos têm certos poderes dentro da escola, delegados lá, de uma espécie de eleições que acontecem lá, né? Nós começamos esse trabalho o ano passado, e elaborando roteiros, com o objetivo para que eles entendessem o que era uma república de alunos, né? Nós nos reunimos com os alunos e elaboramos os critérios, né? Quais critérios seriam para eleição. Quem de vocês aqui é vereador? Foi eleito vereador. Qual a principal função do vereador? Ajudar a elaborar novas regras. Isso, exatamente. Tem muita gente me ajudando. Adultos, alunos também, porque se eu estivesse sozinha, se todo mundo fosse sozinho, cada um por si, ninguém ia conseguir. Por isso que a gente senta em grupo, cada um ajuda o próximo. E a ideia também foi formar uma comissão de ética, cujo objetivo seria o poder judiciário, que a gente definiu que a constituição aqui da escola é o nosso projeto pedagógico. A ideia foi essa, mas qual é o objetivo disso? É a questão da autonomia mesmo, né? É eles serem protagonistas e, como protagonista, apresentar soluções, elaborar regras, né? Tudo é lógico dentro do que a gente chama do nosso projeto pedagógico. Professor Braz, uma escola que não tem autonomia, ela conseguiria fazer um projeto como esse? Fica muito difícil, porque quando você entra no processo da autonomia, eu acho isso fundamental. Você tem que acreditar que as pessoas são competentes, né? A criança é competente para se organizar individual e coletivamente, para aprender e viver. São capazes de tomar decisões, e às vezes decisões mais acertadas do que aquela que os adultos tomam. Então, sem entrar nesse processo da construção do sujeito que passa pela autonomia, né, fica impossível. A autonomia a princípio eu posso fazer o que eu quero, mas acontece que para tomar uma decisão eu tenho que assumir a responsabilidade. O outro existe. Então, se for ver, as decisões que nós podemos tomar são pouquíssimas, porque eu tenho que me responsabilizar e não pode prejudicar o outro. Professor Tico, e o senhor acha qual é o papel do diretor na autonomia, na conquista da autonomia da escola? Se você pensar que a rede municipal é uma rede bastante tradicional, conservadora, eu considero que o papel do diretor é primordial. Ele é quem vai abrir o livro e vai começar uma escrita da história daquela escola.
cabe às escolas quererem construir projetos para que esses projetos aconteçam, né? Porque se a gente tem uma lei que diz que a gente pode, a gente tem que querer fazer. A gente tem que ter coragem de assumir a educação que a gente faz e não culpar, ou melhor que culpar, responsabilizar o tempo todo os governos, né? Eu acho que tem uma coisa que é nossa. Lógico que tem as coisas que os governos deixam de fazer, mas tem uma parte que é nossa. E eu acho que essa parte que é nossa a gente pode fazer, né? E a gente tem espaço para esse diálogo e para esse enfrentamento com os governos. A escola caminha, se ela tiver uma equipe técnica coesa, que consiga trazer o grupo de docentes, funcionários, desde aquele que limpa o banheiro, aquele que faz a merenda, o que cuida da escrituração dos documentos. Se nós conseguirmos, se a equipe técnica conseguir agregar este pessoal, trazer a comunidade, os alunos, isso é um grande passo, que aí você consegue caminhar um pouco sozinho. Porque um dos grandes problemas que impede, né, projeto é que é impossível você encontrar numa escola que tem 3 períodos, todos os professores e funcionários no mesmo dia e no mesmo horário. É impossível. A gente começa a perceber, a ver criticamente essa estrutura que está aí e a gente fica inconformado, indignado. Mas isso faz a gente se articular mais, né? Buscar mais e não o contrário. Quando a gente fala que a autonomia não é uma coisa que a gente dá, mas é uma conquista, então eu acho que é essa a questão. Como é que as pessoas vão conquistando essa possibilidade de autonomia? Isso é o exercício, é o grande exercício da vida.